Capítulo 18, para a gente encerrar e vocês se livrarem de mim, né? Não deve estar aguentando mais minha voz tanto tempo falando para vocês. O nosso último capítulo de hoje, que a gente vai ver, né, para essa prova de vocês, é o capítulo 18, que é o capítulo que vai falar sobre a regulação nervosa da nossa circulação e o controle da nossa pressão arterial, tá? Um capítulo ele não é tão extenso, mas ele tem uns pontos que são muito importantes para levar, né? O professor, alguém pode abrir o áudio e falar se o professor de vocês terminou esse capítulo? Não, Professor, tem gente que falou que ele não terminou, mas nas minhas anotações ele deu as atividades do 18 e o outro professor já começou o 19, então eu fiquei meio em dúvida. Ah, entendi. Mas ele foi até fatores, endotelina, vasoconstrição. Mas isso é Então, o capítulo 17. o então eu acho 18, que ele eu não acho terminou mesmo. ele, Ele não deu 18, então? ele deu 18 só até a Ó, metade. não, professor, ele foi até reflexo de um nome aqui que eu não sei falar. Diminuição de pressão por uma estimulação simpática, Ah, então ele estimulação deu. por. Então ele deu sim. Ele deu sim. É, Então, Eu acho que ele deu todo. ótimo. Então eu também vamos. acho que eles estão equivocados. Tá, então vamos tranquilinho aqui nele. Não, a Alô? última aula já foi o Lisandro que começou o 19, que começou a falar sobre urina. Ah, o 19 ele vai falar sobre introdução sobre sistema renal. Ele já deu aquela reação de Kussinger, reflexo de não sei o quê. Isso mesmo, Beleza. foi aí que ele parou. Tá, vamos então fazer ele. Ele não é um capítulo grande, só que ele tem pontos importantes. Ele fala de sistema nervoso, então algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Aconselho vocês, como todos os capítulos, o capítulo da nossa primeira aula, os capítulos da nossa primeira aula, dá para vocês, tranquilo, se basear com a aula e slide, tranquilo. Os capítulos do 15 em diante, 14 não, mas 15 em diante, eu sugiro para vocês, como vocês a prova vai ser só sexta-feira, dá uma lida também no livro, porque são capítulos que são muito teóricos. Tudo que é muito teórico é muito difícil da gente conseguir compreender, certo? Então, assim, por mais que eu esteja aqui falando para vocês, o ideal é que vocês deem uma lida no livro, dá uma repassada no livro, porque aí vocês não vão ser pegos de surpresa na hora da prova por nenhuma pegadinha nem nada do tipo, certo? Porque são capítulos teóricos, muito teóricos, tá? A gente vai terminar agora com o nosso capítulo 18, que ele vai falar de regulação nervosa da circulação e o nosso controle rápido da pressão arterial, certo? Essa regulação nervosa que a gente vai ter da nossa circulação, ela vai se basear principalmente na estimulação do nosso sistema nervoso autônomo. Então, o ajuste do nosso fluxo sanguíneo nos tecidos e órgãos do corpo ocorre em maior parte por meio de mecanismos de controle, locais de controle. Beleza, mas o nosso controle nervoso da circulação, que é muito importante para controlar principalmente a nossa pressão arterial, vai acontecer através do nosso sistema nervoso autônomo, através do nosso sistema nervoso simpático. Nosso sistema nervoso autônomo, a gente sabe de neuroanatomia, que ele se divide em um sistema nervoso simpático e o um sistema nervoso parasimpático, né? O nosso sistema nervoso simpático vai ser o responsável por essa regulação nervosa da circulação. O parasimpático, ele vai ter uma contribuição maior quando a gente fala de função cardíaca. O parasimpático não vai ter tanta contribuição quando a gente fala de regulação nervosa da circulação. Regulação nervosa da circulação, a função é do sistema nervoso simpático, tá? Então, as nossas fibras nervosas motoras, vasomotoras, simpáticas, elas vão sair da nossa medula espinhal pelos nervos espinhais torácicos e pelo primeiro e dois primeiros nervos lombares. Então, o nosso sistema nervoso simpático, ele vai emergir da nossa medula espinhal.
através de raízes. Isso é mais que óbvio, isso é neuroanatomia. Então, através dessas raízes, ele vai emergir através dos nervos espinhais torácicos e dos primeiros nervos lombares, tá? Através das raízes torácicas e dos primeiros nervos lombares. É assim que vai se formar as nossas cadeias simpáticas para ser responsáveis pela nosso sistema circulatório. A inervação simpática dos nossos vasos sanguíneos vai acontecer como vocês estão vendo nessa imagenzinha aqui, ó. A inervação simpática, que é uma inervação simpática, ela vai causar vasoconstricção. Tem que lembrar isso. Uma inervação que é simpática, ela causa geralmente vasoconstricção. Uma inervação parasimpática geralmente causa uma vasodilatação, tá? Então, quando eu falo de uma inervação simpática nos nossos vasos sanguíneos, causando vasoconstricção desses vasos sanguíneos, a gente vai ter ramas simpáticas inervando todas as porções dos meus vasos sanguíneos. Somente uma região que não tem raiz nenhuma simpática, de nervo, de inervação simpática. Que região é essa? São os capilares. São os capilares. Então, anotem, tá? Porque isso é muito importante. Saber que nos capilares a gente não tem terminação nervosa. A gente não tem inervação simpática, somente nos capilares. No resto das porções de todos os nossos vasos sanguíneos, seja artérias, arteríolas, veias, veinulas, a gente vai ter inervação simpática, tá? A regulação nervosa da nossa circulação ocorre através de dois estímulos, né? Vai ser um estímulo simpático e um estímulo parasimpático. Eu falei para vocês que o estímulo parasimpático ele não estava muito relacionado com o vaso sanguíneo, mas sim com o nosso coração, né? Ele tem uma influência muito maior no nosso coração. O nosso estímulo simpático em si, ele está totalmente relacionado com os nossos vasos sanguíneos. Então, o estímulo simpático, né, a nossa inervação simpática, é responsável, na sua maior parte, pela inervação dos vasos sanguíneos. Então, a nossa estimulação simpática, o que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar a nossa frequência cardíaca e a nossa contratilidade, tá? A nossa estimulação simpática, ela aumenta a atividade cardíaca, tanto pelo aumento da frequência cardíaca, quanto pelo aumento da força e do volume de seu bombeamento. Já a nossa estimulação parasimpática vai fazer o contrário. Ela vai reduzir a frequência cardíaca. Vai reduzir a frequência cardíaca. Então, a nossa estimulação simpática, ela aumenta a frequência cardíaca e a parasimpática reduz a frequência cardíaca. Então, isso fica funcionando como mecanismos compensatórios o tempo todo no nosso corpo, tá? E tudo isso vai acontecer através de uma região localizada no nosso cérebro, mais precisamente na região posterior do nosso cérebro, que é o centro vasomotor. O centro vasomotor localizado no nosso cérebro, mais posteriormente. Local específico que está localizado esse centro vasomotor é no bulbo e no terço inferior da nossa ponte. Então, bulbo e terço inferior da nossa ponte vai estar localizado o nosso centro vasomotor do cérebro, que é onde está coordenando todos esses impulsos simpáticos e parasimpáticos para os nossos vasos sanguíneos, para o nosso coração. Eu preciso que saia estímulo desse centro vasomotor que está localizado no bulbo e no terço inferior da nossa ponte, tá? Esse centro vasomotor está localizado bilateralmente. Então, tá dos dois lados assim, ó. Dos dois lados, na região do nosso bulbo e do terço inferior da nossa ponte. Então, vai estar o tempo todo se relacionando com impulsos que são simpáticos e impulsos que são parasimpáticos. Na imagem aqui dá para a gente ter uma noção da localização, né? Nesse corte que a gente está vendo. Então, a gente vai ter áreas relacionadas a estímulos vasodilatadores e as áreas relacionadas a estímulos vasoconstrictores, impulsos simpáticos e parasimpáticos.
E a gente vai ter no nosso sistema vasoconstrictor simpático e seu controle para o sistema nervoso central um conceito, né, sobre tônus vasoconstrictor simpático. O que seria tônus vasoconstrictor simpático, certo? Tônus vasoconstrictor simpático, eu coloquei a definição bem específica para vocês, como o livro traz para vocês. Esse tônus vasoconstrictor simpático, ele vai ser a despolarização repetitiva com frequências altas, certo? Uma despolarização das nossas fibras nervosas com frequências rápidas e repetitivas. É isso que é o tônus vasoconstrictor que está lá no Guyton. Está bem marcado lá no Guyton, que ele bota como algo muito importante. Então, se o professor de vocês utiliza o livro como base para fazer a prova, provavelmente pode cair isso, tá? O que é o tônus vasoconstrictor simpático? Esse tônus é responsável pela despolarização contínua de fibras nervosas de forma repetitiva e de frequência alta. Isso é a definição. Aqui está a definição exatamente como está no livro, para vocês darem uma estudada quando vocês forem repassar para a prova de vocês. E nesse gráfico aqui, mostra como ele funciona, né? São despolarizações repetitivas desses impulsos, né? Nessas fibras nervosas. E aqui foi um experimento que os fisiologistas fizeram, aplicando anestesia na região espinhal do paciente. Então, aplicou anestesia, ou seja, bloqueou esse estímulo, né? Essa contração que vinha acontecendo. Aí o paciente, ele relaxou totalmente e em determinado momento foi injetado norepinefrina. Norepinefrina, que é um hormônio vasoconstrictor, que faz constricção. E aí, a partir desse momento, teve uma rápida ascendência da curva de contração nesse paciente, tá? No Guyton tem esse caso clínico também bonitinho. O papel do sistema nervoso no controle rápido da pressão arterial. Então, a nossa pressão arterial vai ser controlada pelo nosso sistema nervoso de uma forma bem específica e muito eficaz, tá? Então, as 3 importantes alterações para elevação da nossa pressão arterial vão ser quando a maioria das nossas grandes arteríolas da circulação sistêmica se contrai, o que aumenta muito a nossa resistência periférica total, elevando a pressão arterial. Então, se a arteríola contrai, eu vou aumentar a resistência periférica, consequentemente, eu vou ter uma elevação da pressão. Se as veias se contraem, eu vou ter uma constricção, uma vasoconstricção. E vasoconstricção eleva a pressão, certo? E o nosso próprio coração, que é diretamente estimulado pelo nosso sistema nervoso autônomo, aumentando ainda mais o bombeamento cardíaco, que é no estímulo simpático que a gente viu, né? Que aumenta a nossa frequência cardíaca e aumenta a contração, beleza? Então, esses são as principais, os 3 importantes alterações para a elevação da nossa pressão. Bota na cabeça, se eu tenho a constricção, uma vasoconstricção de um vaso, vai promover uma elevação da pressão. Por quê? Fechei o vaso. Não passa sangue para frente. Consequentemente, esse sangue vai começar a acumular aqui e distender a parede. Elevou a pressão. Vai subir a pressão naquela região. Então, uma vasoconstricção em um vaso vai elevar a pressão. Agora, do contrário, se eu dilato, se eu faço uma vasodilatação, o sangue vai refluir tranquilamente por esse vaso. Então, não vai ficar batendo na parede e, consequentemente, não vai ter elevação da pressão. Beleza? Quando fala de um controle nervoso da pressão arterial rápido, a gente vai falar de características, vai ter uma característica especialmente importante do controle nervoso dessa pressão arterial, que é a rapidez da sua resposta, que vai se iniciar muito rápido, é questão de segundos. E o controle nervoso, certamente, o mecanismo mais rápido de regulação da pressão arterial. O mecanismo mais rápido que a gente vai ter de regulação da nossa pressão arterial é o mecanismo nervoso, é o nosso controle nervoso, tá?
E a gente vai ter mecanismos de reflexos principais para a manutenção da nossa pressão arterial normal, que são mecanismos que agem por feedback negativo ou retroalimentação negativa, que é como vocês veem em espanhol, tá? Esse feedback negativo foi ensinado para a gente nos primeiros capítulos da fisiologia, né? Provavelmente caiu na P1 de vocês. Feedback negativo o que é? É uma resposta contrária a um estímulo, não é? É uma resposta contrária a um estímulo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesses mecanismos reflexos que a gente vai ter para a manutenção da pressão arterial. A gente vai ter, principalmente, um sistema conhecido como barorreceptor, que é um sistema barorreceptor, sistema de controle da pressão arterial, que ele funciona através de reflexos barorreceptores. Onde eu vou encontrar esses sistemas barorreceptores? Onde eu encontro esses barorreceptores? Fácil. Principais locais que a gente vai encontrar esses barorreceptores, que são receptores barorreceptores, vem de pressão. São receptores que eles são distendidos por pressão. Quando ele recebe pressão, ele se distende e aí ele manda um estímulo lá para o meu centro vasomotor, lembra? Lá no meu bulbo, que é onde eu vou ter regiões vasodilatadoras e vasoconstrictoras. Ele manda a informação quando ele é distendido, estimulado, e quando ele chega lá, esse estímulo lá no centro vasomotor, aí ele vai falar, cara, a pressão está subindo, faz alguma coisa. Aí o que é que vai fazer o meu centro vasomotor? Vai mandar um outro estímulo que vai ser vasodilatador, para abrir os nossos vasos. Que eu abrindo os vasos, vai passar o fluxo sanguíneo maior e aí eu vou diminuir a minha pressão, certo? Esses sistemas barorreceptores funcionam dessa forma, como receptores de pressão. E onde eles estão localizados de forma maior? Eles vão estar localizados principalmente no meu arco aórtico. No meu arco aórtico eu vou encontrar barorreceptores e principalmente numa região que, inclusive, se a gente faz estímulo nessa região, consequentemente, baixa a nossa frequência cardíaca. A gente pode até desmaiar. Que é a região que a gente conhece como seio carotídeo, que é onde vai ter a bifurcação da nossa carótida comum esquerda e a nossa carótida comum direita, se bifurcando em carótida interna e carótida externa. Vai formar uma bifurcação carotídea, né? Com um referencial anatômico para a gente. Vai ser a nível de C4, da quarta vértebra cervical. Vai estar a nível da quarta vértebra cervical, essa bifurcação carotídea, que é onde eu encontro barorreceptores nesse seio carotídeo. Se eu faço estímulos muito intensos nesse seio carotídeo, de pressão, eu vou, consequentemente, estimular a baixa da frequência cardíaca, e baixando muito a frequência cardíaca, vai baixar minha pressão arterial e eu posso até desmaiar se eu faço estímulo, que é um estímulo que é chamado até de estímulo vagal, porque passando nessa região a gente vai ter um nervo vago, né, que é o 10º par cranial, certo? Então, o sistema barorreceptor, vocês têm que saber que eles são um sistema de mecanismos de feedback negativo. Quando tem uma alteração na minha pressão arterial, por exemplo, minha pressão arterial subiu demais, ele só funciona com aumento de pressão. Ele não funciona com diminuição de pressão. Ele só vai funcionar com aumento da pressão. Então, se eu tenho um aumento da minha pressão arterial, ele vai ser estimulado, ele vai ser distendido, que ele é um receptor de pressão. Por isso que ele não consegue captar a baixa da pressão. Ele é um receptor de pressão. Ele precisa que a parede distenda ele, pressione ele, que aí ele vai ser estimulado. Quando ele for estimulado, ele vai mandar uma informação lá para o meu centro vasomotor, informando o que está acontecendo. O meu centro vasomotor, através de um feedback negativo, vai mandar um estímulo de volta para o coração, pedindo para vasodilatar. O meu centro vasodilatador vai mandar um estímulo vasodilatador para abrir as artérias e, consequentemente, baixar a pressão, baixar a frequência cardíaca. Beleza? Os barorreceptores funcionam dessa forma. E quando a gente fala de uma pressão baixa, um controle da nossa pressão arterial,
quando a gente está falando de uma pressão arterial baixa, a gente vai falar de quimiorreceptores. Que esses quimiorreceptores, são responsáveis, são receptores químicos. Eles não são receptores de pressão, de estiramento, nada. Eles são receptores químicos, né? É de forma química. Então, esses receptores, eles são estimulados quando há uma baixa na pressão arterial da pessoa, do paciente. Então, eles vão ser estimulados, vão mandar informação lá para o meu centro vasomotor. O meu centro vasomotor vai ser estimulado a minha área vasoconstrictora, e a minha área vasoconstrictora vai mandar uma informação de novo para o coração, em questão de milissegundos isso, viu? É muito rápido. Vai mandar uma informação de novo para o meu coração, pedindo para meu coração, para os vasos do meu coração contraírem, para ir aumentar a minha pressão, porque a pressão está muito baixa, certo? É assim que funciona. Baroreceptores, receptores de pressão alta, para fazer o controle da pressão alta. Quimiorreceptores, receptores de pressão, para fazer o controle da pressão baixa, tá? Quimiorreceptores são receptores químicos, então eles não têm exatamente local específico. Quando a gente fala de baroreceptores, eles têm locais específicos, que são receptores de pressão. Eles ficam geralmente localizados no cajado aórtico e na bifurcação carotídea, a nível de C4, onde eu encontro o seio carotídeo, que é onde a minha artéria carótida comum vai se bifurcar em interna e externa, tá? A bifurcação carotídea. E a gente também vai ter um mecanismo chamado de mecanismo de resposta isquêmica do nosso sistema nervoso central, que é um controle da pressão arterial pelo nosso centro vasomotor do cérebro, em resposta à diminuição desse fluxo sanguíneo cerebral. O que é que vai acontecer aqui? Esse sistema é um sistema que é a última cartada que o nosso corpo tem. A última cartada que o nosso corpo tem para fazer um controle da pressão arterial pelo centro vasomotor vai ser provocando a isquemia cerebral. Vai ser uma resposta isquêmica, tá? Vai ser a isquemia cerebral. Esse é um sistema de emergência de controle da pressão, por isso que ele é a última cartada. Então, ele age muito rápido, intensamente, para impedir uma maior diminuição da nossa pressão arterial, quando o fluxo cerebral diminui até um valor muito próximo do nível letal. Então, se nosso fluxo cerebral começa a diminuir a um valor muito próximo do nível letal, que pode acometer, inclusive, até o nosso centro vasomotor, então, vai ter uma última cartada que o nosso controle da pressão arterial pelo centro vasomotor vai fazer, que vai ser uma resposta isquêmica do nosso sistema nervoso central, que vai provocar uma isquemia cerebral. Uma isquemia é um fechamento, uma isquemia cerebral, tá? Uma constricção cerebral. E a gente vai ter também uma reação chamada de reação de Cushing ao aumento da pressão do encéfalo. Essa reação de Cushing é um tipo de resposta que vai acontecer isquêmica no nosso sistema nervoso central, resultante do aumento do nosso líquido céfalo-raquídeo ao redor do nosso cérebro e caixa craniana. A pressão do nosso líquido céfalo-raquídeo tem que ser sempre menor que a nossa pressão arterial. Então, se eu tenho um aumento da nossa pressão no líquido céfalo-raquídeo maior que a nossa pressão arterial, aí eu vou ter essa reação de Cushing, que são mecanismos compensatórios para tentar igualar a nossa pressão arterial. Então, fazer com que esse líquido céfalo-raquídeo ele vá se igualar à nossa pressão arterial e não ficar tão discrepante essa diferença. É um mecanismo especial de resposta isquêmica do nosso sistema nervoso central também. É quando o bicho já está pegando. Baroreceptores não funcionaram, quimiorreceptores não funcionaram. Muitas vezes o paciente já usa medicações e não está funcionando. Então, são mecanismos já extremos, né, para controle da nossa pressão arterial, né? De forma fisiológica isso. Tem outros tipos de controle. Você leva para o hospital, vai fazer droga, né, venosa para baixar a pressão, vai ficar em controle, etc. Mas aí já foge do fisiológico, né? A gente está falando de controles fisiológicos. Então,
Esses são os controles que a gente vai ter de forma fisiológica. Fugiu disso aqui demais, já vai ser patologias, né? Que aí essas patologias podem ser ocasionadas por esses aumentos e diminuições abruptos sempre da nossa pressão arterial, como infarto agudo do miocárdio, o infarto do cérebro, né, que é o AVC. Então, tudo isso pode estar relacionado com a pressão. Por isso que a gente fala que o paciente com pressão alta, ele é fator de risco para tudo, né? Paciente com pressão alta e algum transtorno metabólico, né, dislipidemia ou diabetes, é fator de risco para tudo. Por quê? Pressão mexe com tudo relacionado ao nosso sistema circulatório, principalmente o nosso cérebro, que é tenso, qualquer coisa que mexe com o nosso cérebro. E quando a gente fala de coisas que são relacionadas com o nosso cérebro, é muito rápido para acontecer patologias específicas, como isquemia cerebral, como isquemia cardiocerebrais, tromboembolismos. Então, é complicado. Então, assim, são mecanismos fisiológicos que vão ficar tentando o tempo todo regular tudo isso, beleza? E terminamos.